Meninas, seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Linhas, na verdade, o último episódio dessa temporada. Não fique triste, porque vai vir uma próxima série, um próximo quadro aqui pra substituir o Entre Linhas, até eu começar a escrever outra história e produzir mais Entre Linhas pra trazer aqui pra vocês. Porque pra quem não sabe, tá chegando aqui nesse vídeo assim de primeira vez, o Entre Linhas, ele é onde eu mostro como eu produzo as minhas histórias e daí, enquanto eu tô produzindo, eu trago dúvidas aqui que geralmente vocês têm. Como eu sei dessas dúvidas? Quem baixa o meu e-book grátis, Como Escrever um Livro em 3 Passos, uma boa história em 3 passos, na verdade. Tá aqui embaixo o link, você pode baixar também caso você não baixou. Toda pessoa que baixa esse e-book responde uma pesquisa e lá tem, eu pergunto quais são as dúvidas de vocês, se vocês já escreveram, não escreveram, qual foi o problema por não ter escrito, qual foi a dificuldade, enfim, e tudo isso então eu sei. Fora os meus alunos também, que me perguntam várias coisas, e aí, por isso que eu fico sabendo, não é verdade? Então aí, por conta disso, eu sei das dúvidas, enquanto eu tô escrevendo, e trago aqui com o exemplo da história que eu tô escrevendo. E agora, nessa primeira temporada, eu tô usando o Ribbon, que é o Ribbon Despertar da Alma Ninja. Se você não sabe o que significa esse nome, na aula passada eu falei sobre o que significa esse nome e como a gente buscar um nome para a nossa história, qual é o melhor jeito de fazer o nome, né, o título da nossa história, título e subtítulo, quais são as estratégias que tá por trás disso. Eu falei no último episódio, eu vou deixar aqui no card, né, aqui porque eu não sei exatamente onde aparece, ou aqui embaixo também na descrição, o link para a playlist com todos os outros episódios de Entre Linhas. Lá eu falei sobre como escolher personagem, como eu escolhi a ideia, né, do Ribbon, que é uma fanfic baseada em Naruto. Fiz a fanfic primeiro porque eu achei que fosse mais fácil para quem nunca aprendeu, para quem nunca escreveu uma história, aprender a escrever através de uma fanfic, só que todos os elementos, gente, são extremamente parecidos. A única diferença é que como a ideia já tá montada, né, a única coisa que você precisa fazer é dar um direcionamento para aquela ideia e estruturar ela como qualquer outra história normal, beleza? Mas segue ali, você que não viu, assista todas as entrelinhas e com certeza você vai conseguir escrever a sua primeira história, seja ela autoral ou também inspirada em outra história, como nós chamamos de fanfic. Nós vamos estrear, então, o próximo quadro que vai substituir o Entre Linhas vai ser o Decompondo, ou Decompor, eu ainda não decidi exatamente o nome, mas enfim, é o Decompor. O que é? O que a gente entende por ser decompor? Decompor, decomposição, ai, parece um nome meio ruim, né? Mas é justamente você ver a desconstrução de qualquer elemento. Então, a gente vai trazer, eu vou trazer livros, filmes, histórias em gerais, tá? História, independente de como ela foi transmitida, por filme, por livro, mangá, enfim. Eu vou trazer ela aqui pra gente decompor ela, ver parte por parte dessa história, da história inteira, analisar e ver o que aquela pessoa fez, o que aquele autor trouxe de legal, acertou, foi ótimo, ou não, o que aquele autor fez que deu errado. E, gente, é tudo questão de opinião, mas também de técnica. Eu quero que vocês, no final dessa próxima série, tenham a análise crítica de tudo que vocês forem assistir. Crítica e técnica. Não é questão de ser seu gosto ou não ser o seu gosto. É questão de você entender. Será que aquele cara viu qual a estrutura que ele usou e se ele usou bem aquela estrutura ou não? Nossa, ficou faltando alguma coisa. A história não foi legal porque, ó, tá vendo? Ele não desenvolveu o personagem. Você vai ser capaz no final dessa série do Decompor, que é a próxima série aqui do canal, de entender e interpretar isso, porque isso é muito importante para um escritor. E isso, gente, a gente leva para a vida não só como escritor, mas qualquer coisa que a gente faça. É o que a gente chama também de reengenharia, de você saber olhar uma coisa, desconstruir, decompor ela, né? Saber, é como se você pegasse uma máquina, se eu pegasse esse microfone aqui e tirasse peça por peça para entender como ele foi montado. É a mesma coisa que a gente vai fazer com a história, porque aí você vai ter a análise de outros métodos que pessoas utilizaram para escrever, de outro jeito que as pessoas contaram uma história diferente. Talvez no final disso tudo você use pedaço de cada um e monte o seu próprio método, assim como eu inventei o meu, para escrever. Então é por isso que eu vou trazer essa série nova, o Decompor, que o episódio já começa, se não na semana que vem, na próxima, tá bom? Porque tudo depende também de eu estar com a estrutura toda montadinha para trazer para vocês.
Essa história que eu tô contando agora do Ribbon, ela vai entrar no Wattpad a partir da semana que vem, tá? Hoje é o último episódio de Entre Linhas, ou seja, já falei todos os bastidores dela, e a partir da semana que vem eu vou deixar então ela disponível pra vocês lerem e verem, poxa, todo o planejamento que ela fez resultou nisso. Tudo aquilo que ela falou, os nomes dos personagens que ela escolheu, que eu disse alguns dos personagens vocês já conhecem, porque eu já falei quando eu tava montando a história. Você vai enxergar a ideia lá que eu fiz lá no primeiro episódio. Tudo isso você vai enxergar lá dentro da história pronta, vai estar no Wattpad. E também, se tudo der certo, tá? E eu não vou prometer, ela também vai estar aqui no YouTube, sim, como audiobook. Mas vai ter uma diferença, ela não vai estar como inteira, tá? Até porque inteira, sei lá, vai dar 1 hora de vídeo, ninguém vai ficar ouvindo 1 hora de vídeo. Depende, né? Depende. Se o conteúdo for bom, como, por exemplo, o LNcast, que é o podcast que eu tenho, às vezes tem 40 minutos, às vezes a gente chega a 1 hora, porque são conteúdos muito bons. Mas eu também quero causar aquela questão de, tipo, um capítulo por semana. Então, assim como no Notepad, também aqui no YouTube eu vou liberar essa história 1 ou 2 capítulos por vez, tá? Vai ser uma postagem por semana e talvez eu libere 1 ou 3 de cada vez pra vocês consumirem aí. E aí, cada semana eu vou liberando aos poucos o capítulo dessa história. Beleza? E aí vocês vão acompanhar, igual a gente acompanha um anime ou uma série normal, que os episódios são semanais. Eu espero que vocês curtam, eu espero que eu consiga fazer uma boa produção também pra vocês acompanharem. Infelizmente a produção não vai ser animada, mas é mais pra você ouvir. E eu também vou trazer, assim, vou tentar fazer o máximo pra trazer alguma animação pra quem quiser também assistir alguma coisinha, talvez as ilustrações e etc. Eu vou dar um jeito, acredita que eu vou dar um jeito. Mas hoje nós vamos falar então sobre a sinopse. Eu achava estranho as pessoas não saberem escrever sinopse, mas chegou já um aluno pra mim e disse que não sabia como escrever uma sinopse, tinha dificuldade de escrever uma sinopse. É óbvio que eu entendo, tá, o porquê dessa dificuldade, porque é muito difícil você querer resumir um livro que às vezes tem 200, 300, 400 páginas num parágrafo, porque uma sinopse tem que ser algo simples, algo que pessoa do outro lado entenda. Muito mais do que algo que a pessoa entenda, tem que ser algo interessante, que aquela pessoa veja, leia a sinopse e queira assistir. Então ela precisa ser interessante. Eu vou colocar aí na tela a sinopse de Ribbon e vou ler aqui com vocês. Século 22. O mundo está inundado de tecnologia. Os ninjas deixaram de ser necessários para batalhar, mas a sombra da escuridão nunca nos deixou. As guerras são travadas com armas, porém, há males maiores do que as guerras humanas. O homem não acredita no sobrenatural quando este bate bem à sua porta. Cabe a um homem imortal reviver os maiores nomes da história shinobi através de suas heranças genéticas, porque quando as trevas gritam para escapar no Oriente, as verdadeiras almas ninjas despertam em resposta. Eu não contei quem são os personagens, eu não contei pontos principais da história, mas eu contei o que estava acontecendo no mundo e por que essa história precisa começar agora. Existem vários jeitos de você fazer a sua sinopse e vários modos de estratégia que você pode usar. Existem aqueles, como eu falei, que você pode montar... Existem aqueles que você pode colocar pontos marcantes da sua história, tá? Tipo, eu vou contar o início, eu vou contar que alguém chamou o fulano para uma jornada, eu vou contar que no passado aconteceu isso, vou contar que a família dele foi sequestrada e ele precisa correr atrás para a pessoa deixar curiosa. Então, assim, você pode contar algumas coisas. Na Máscara de um Anjo, na sinopse de A Máscara de um Anjo, eu falei o seguinte, eu vou deixar aí na tela porque a Máscara de um Anjo já tá completa, pelo menos o livro eu não vou trazer pro Entre Linhas, mas eu vou dizer aí como exemplo da sinopse dela, aí na tela. Nem tudo que reluz é ouro. Nunca se pode julgar um livro pela capa. Daniele, uma jovem bibliotecária, sabia bem disso, mas o amor às vezes cega, nos envolve com sua paixão e nos vicia com seus perigos. Órfã, em um cenário pós-apocalíptico, em um mundo dividido, dominado pela nova ordem mundial, Daniele se vê envolvida em uma trama perigosa, um roubo, 3 assassinatos e uma conspiração perigosa à sua volta. Para salvar quem ama, é necessário ir até as últimas consequências. Seria possível confiar nas pessoas? Até que ponto o ser humano chega quando está sob pressão?
E essa ideia, eu até peguei o livro aqui pra ler pra vocês. Deixa eu ver se ela vai focar. Acho que não. Acho que foca. Ah, ele não quer focar, eu vou deixar a capa aí na frente pra vocês. A ideia central da saga Liber, que é a saga que o primeiro livro, A Máscara de Anjo, faz parte, é justamente questionar até que ponto as pessoas, né, chegam quando estão sob pressão. É uma série num mundo pós-apocalíptico, falando sobre liberdade, libertar o povo que foi oprimido e etc. Vai ter, né, na verdade, ao longo dos outros livros essa história, as pessoas vão acompanhar isso. Mas o primeiro livro justamente traga essa consequência de, tipo, é possível confiar nas pessoas que estão à sua volta, né? Você realmente conhece as pessoas que estão à sua volta? O nome do livro, eu falei no capítulo passado, é sugestivo, A Máscara de um Anjo. Porque parece que, né, o anjo que tirou a máscara e se revelou outro tipo de pessoa. E o livro é um suspense, então gira em torno de quem é o culpado. Talvez possa ser aquela pessoa que ela mais ama, que é a pessoa que ela está defendendo. Então, traz toda essa questão. A ideia central desse livro é essa. Então, o nome está condizendo com isso. Eu falei isso no episódio passado. E a sinopse também. Só que, diferente de Ribbon, que eu não contei, por exemplo, sei lá, 14 pessoas vão ser convocadas, 6 pessoas vão ser convocadas para um estudo na China, que vão descobrir que tem poderes fantásticos. Eu poderia falar isso também, mas eu omiti todas as informações. Já aqui no A Máscara de um Anjo, eu falei as informações, ó. Vai ter um roubo, 3 assassinatos, uma conspiração perigosa. E aí, você quer acompanhar isso daqui? Você tá afim? Eu já digo pra pessoa ficar curiosa. Poderia ser que uma pessoa ia olhar e falar assim, se eu já sei que vai ter isso, por que eu vou olhar? Poderia. Mas aí eu digo, cara, eu dou todas as informações do mundo. É uma bibliotecária no mundo pós-apocalipse. Peraí, como assim? Não, mas esse mundo tem nova ordem mundial? Então ele não é completamente destruído. Nem sempre, gente, o apocalipse, ele é aquela coisa que vai destruir tudo e vai deixar 3 pessoas no mundo, tá? Às vezes o apocalipse é simplesmente um restart, né? Um reinício de um novo tempo. E é o que eu proponho aqui na Máscara de um Anjo, mas todo esse cenário tá lá e eu explico. O primeiro capítulo introduz a pessoa já no primeiro parágrafo nessa história. Óbvio que só no primeiro parágrafo, e depois eles vão descobrir o mundo pelo olhar da própria protagonista. Ao decorrer que a história vai acontecendo, o mundo, o mapa, né, como ele funciona, vai se abrindo. Não pego um capítulo inteiro pra falar só sobre isso, porque eu particularmente não gosto de ficar presa, sabe? Às vezes pode ser cansativo pro leitor. Então eu vou fazendo ele descobrir um mundo a partir da leitura, do decorrer da leitura. Então, a sinopse aqui, eu coloquei os elementos que vão acontecer na história, mas você talvez não precise. Como a de Ribbon, eu não coloquei os elementos, eu simplesmente instiguei a pessoa para a história. Eu instiguei a pessoa pelo que estava acontecendo naquele mundo, sabe? Por que precisava existir aquelas almas? Por que aquele renascimento está acontecendo? Porque tem o sobrenatural de todo o mundo shinobi que tinha lá em Naruto, que a gente tem tanto das Kyubis quanto de outros demônios que existiam, que eles tinham que lutar contra e tal. A gente já tem ali no próprio Boruto, que a gente entende que tem um universo paralelo, né? Então, pra onde foi tudo aquilo depois que os ninjas morreram, né? Nós estamos no tempo atual, o Naruto se passa lá no Japão feudal. Boruto, ele tá um Japão feudal atualizado, né? Na verdade. Mas o salto não seria tão grande, né? Enfim, ali é atemporal porque é uma história de ficção, tá tudo certo eles fazerem isso. Eles estão trazendo pro mundo de hoje, como que fica? Se eles não vão mais existir, a tecnologia substituiu, não precisa de tudo aquilo. Mas e todos aqueles monstros, todo aquele sobrenatural simplesmente deixou de existir? Não, aconteceu algo, mas ele está retornando e aí precisa. E como essa alma ninja? Enfim, eu não conto quase nada para as pessoas na sua. Você que acompanhou os outros entrelinhas sabe como que acontece. Eu já dei a ideia central, falei tudo, só que não coloquei nada na sinopse, mas justamente para o leitor ficar instigado, só para entender, cara. Olha só. Como que seria, então, realmente o mundo shinobi nos dias de hoje, sabe? Como assim despertar? Aí talvez ele possa também ficar curioso. Será que é o próprio Naruto que vai retornar? Mas não, quando ele descobrir que são outras pessoas que têm só os poderes, pode ser uma decepção, mas também pode ser que ele ache muito legal, pode ser uma surpresa positiva. E eu escolhi esconder essas coisas na minha sinopse. Então, você pode escolher por contar alguns fatos que realmente vão acontecer ou não. De qualquer maneira, revele
apenas as informações necessárias, que dê o interesse, mas que sejam apenas as informações necessárias. Você também não vai contar a história toda, não vai contar quem matou fulano no final, não vai contar o que aconteceu, você tem que deixar o seu espectador, o seu leitor curioso. Você precisa que seja interessante e, consequentemente, curioso. Por exemplo, eu, na Máscara de um Anjo, eu disse algumas informações, sim, do que vai acontecer na história, mas eu não falei, porque, assim, essas informações suportam o enredo, mas não é exatamente o enredo, não é exatamente o roubo, é sim com a reação das pessoas com o que acontece, entendeu? As consequências é o que pesa o enredo, o comportamento dos personagens é o que pesa o enredo. Então, acaba que o roubo e tal é só o pano de fundo para que toda a história do como eles se comportam, da questão da desconfiança, funciona dentro da história, que esse sim é o enredo principal da história. Então você precisa dar só as informações necessárias, sem estragar a graça do livro. Tipo, não dê spoiler na sinopse, né, pros seus leitores. Tente, uma forma de você fazer isso é colocar a jornada macro, né? O que seria essa jornada macro? Lembra quando a gente desenvolveu os pontos de conflito e solução? Eu poderia colocar que pessoas foram recrutadas e que elas vão para um processo, para um misterioso projeto na China, para se autodescobrirem e lutarem com um mal aterrorizante. Eu simplesmente descrevi os 3 pontos principais que acontecem na história, sem contar como que acontece, né? Tipo, sem dar spoilers que deixe de fazer a história interessante, mas eu consegui resumir. Se você tem muita dificuldade para conseguir resumir, pega aqueles 3 pontos principais e trabalha a sinopse em cima deles, sem dar spoiler, né? Sempre tentando ainda deixar aquele suspense, fazer de uma forma, escrever a sinopse de uma forma interessante, questione, é legal como eu questionei, como eu coloquei as perguntas na Máscara de um Anjo, questione o seu leitor na sinopse, sabe? Será que você sabe não sei o que? Eu posso te responder nessa história. Isso é legal. Ter a história, a ideia central ajuda muito na sinopse, lembra? Quando lá no início tem a sua história em uma frase, né? A sua ideia central em uma frase, a big idea, é muito legal porque você já tem ali o fio condutor. Eu coloco essa ideia aqui no final do Liber, por exemplo, né? Na Máscara dos Monstros que eu coloco, até que ponto o ser humano chega quando está sob pressão? Essa é exatamente a frase que resume toda a saga. É isso que eu quero que as pessoas entendam no final de toda a saga. E ela já tá aqui até no primeiro livro. Ou então, tipo assim, você é capaz, é possível você confiar nas pessoas à sua volta, que é a ideia central desse livro, entendeu? E eu coloco ela aqui também na sinopse, e faz parte da questão de você interrogar, de você deixar a pessoa curiosa. E aí? Numa situação dessa, tipo, eu descrevi toda a situação que tá acontecendo. Na mesma coisa com o Ribbon também, descrevi toda a situação. E se eu questionasse depois, e aí, o que você faria? Sabe? Você seria capaz de despertar a sua alma ninja pra defender o mundo? Eu tô até pensando, acho que eu vou colocar isso também na sinopse do Ribbon. Sempre um questionamento, você questionar o leitor é legal, porque ele acaba tendo que responder e participa meio que da sinopse, entendeu? Ele vai absorver aquele conhecimento que você colocou, ele vai se enxergar naquele mundo antes mesmo para responder a sua pergunta, antes mesmo de começar a ler a sua história. Isso é bem legal. Então, o que a gente viu em relação à sinopse é interessante você colocar os pontos, né, que sejam importantes, porque você pode partir daí. Tem a sua ideia central, a sua história escrita em uma frase, para que você também possa partir daí e colocar ela lá na sinopse para chamar atenção. Faça questionamentos, é legal você fazer questionamentos para que o seu leitor, ele, ao responder aquela pergunta, se ache dentro da sua história antes mesmo de ler. E, no resumo, ela tem que ser interessante. Cuidado pra não dar spoiler também, né, pro seu coleguinha. E faça ela mais de uma vez, tá? Pra eu chegar, tanto na sinopse da Máscara de um Anjo, quanto na sinopse de Ribbon, eu escrevi mais de uma vez. Escreva, leia, deixe de canto uma semana, depois volte, releia. Às vezes, eu vou te dizer que eu escrevi a sinopse de Ribbon antes de terminar ela. Porque eu já sabia a história do início ao fim, e eu achei interessante, mas eu fui modificando, tá? E é legal isso, porque eu fui deixando ela lá, modifiquei, falei, não quero mais que seja esse ano, vai ser o próximo ano. Não quero mais que seja esse termo, eu vou colocar outro. Isso daqui não acontece mais, eu vou substituir. E tá tudo bem. É bom que você vai se acostumando com a sinopse e vai sempre relendo e vendo o que você pode melhorar com ela. Tente fazer a sua sinopse no início do livro,
com você já sabendo todo o seu planejamento, qual vai ser o final da sua história. E aí, no decorrer que você vai escrevendo, você vai melhorando ela. Então, quando você for lançar seu livro, aí você já tem a sinopse, já sabe, várias vezes revisada. Você vai estar no melhor ponto que você pôde chegar com ela. Sobre a questão da divulgação, eu vou dar algumas dicas do que eu faço, tá? Que surte efeito pra mim e do que você pode fazer pra surtir efeito pra você também. Primeira coisa, fale com seus amigos e parentes. Eu tenho vergonha. Cara, perde a vergonha, são seus amigos. Tudo bem, pros parentes eu até entendo, algumas vezes de fato. Às vezes fica, porque você tem perda de tempo, você fazer isso, pra não fazer as coisas certas, você faz, aí você faz a história. Eu entendo. Tudo bem. Mas se for legal, fala com seus parentes. Ou com os amigos. Perde a vergonha e pede para esses amigos indicarem para outros amigos, tá bom? Para que você tenha mais pessoas visualizando sua história no Wattpad, para que aí o próprio Wattpad, a própria ferramenta, também mostre para outras pessoas. Pessoas que gostam do tema parecido. Meu exemplo. Sobre amigos. Eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande também de indicar a história para amigos. Ribbon, especificamente, é uma história que realmente eu só indicaria para os amigos e para os conhecidos que eu sei que gostam desse universo de anime. Porque tem todos os elementos de ficção e fantasia desse universo. Então, eu também vou indicar só para essas pessoas. Em contrapartida, eu também já tenho um público determinado, por isso que eu não fico hoje mais insistindo só nos amigos, porque eu já tenho outras pessoas que gostam das minhas histórias, eu sei que vão ler, entendeu? Não só as pessoas no Wattpad, mas no Instagram, no YouTube, né, que acabam me seguindo e eu sei que vão gostar dessa história. Pessoas, então, que gostam desse tema parecido, busquem grupos, páginas. Por que não você, de repente, por exemplo, eu, com o Ribbon, vou tentar fazer uma divulgação em alguma página de anime, vou pedir para ver se eles divulgam, vou conversar com eles direitinho, vou correr atrás dessa divulgação, porque fala sobre todo o universo de Naruto, então por que não correr atrás dessas pessoas, né, convidar elas pra... E, gente, sem spam, por favor, sem você chegar na página da pessoa, leia minha história, leia minha história, leia minha história, não faça isso, não é agradável. Eu já fiz, eu não tenho problema de dizer que eu já fiz, parei, isso foi lá no início, depois que eu vi que isso era realmente um erro, não era legal fazer, eu não gostava que fizessem comigo, então eu parei de fazer com os outros. Busque aonde? Nas redes sociais. Isso é legal e eu vou te dar ideias de como você fazer isso, que eu vou fazer também e você vai ver. Você que me acompanha nas redes sociais, lá no... principalmente no Instagram, @jlbaby, você vai começar a ver que eu vou fazer exatamente essa divulgação por lá. Então eu vou também buscar essas páginas, buscar pessoas, grupos de gente que gosta desse tipo de história. E, cara, sem vergonha, falar, oi, tudo bom? Não, oi, tudo bom, né? Sem vergonha chegar e colocar a sinopse lá, porque já está estruturada para chamar a atenção, uma frase de efeito, né? Uma imagem bem legal que você fez para capa, uma imagem de divulgação. Para isso, publique trechos e frases marcantes. Claro que você só vai saber isso depois que a sua história estiver pronta e você vai reler ela e vai marcar. Com a Máscara de um Anjo, vira e mexe eu faço isso. Eu releio a história e marco os pontos principais. Eu tenho um documento no Word onde eu tenho a frase, ou se eu não quero copiar e colar a frase, né? Por exemplo, eu digitar, eu falo lá, frase que ela fala sobre X coisa, tá na página tal, parágrafo tal. Porque aí eu consigo achar, depois quando eu quiser postar alguma coisa sobre a história, eu tenho lá as marcações as frases importantes daquela história. Toda história tem, ao longo que você vai escrevendo, uma frase importante, uma frase marcante, uma frase curiosa, um diálogo legal, e aí você pega aquilo dali e vai fazendo várias postagens. Um lugar que eu indico para você fazer as suas montagens, se você já não sabe, é o Canva. O Canva, ele é muito legal. É tipo, cara, como é que eu vou dizer? É um site de designer, mas é tudo pré-pronto, pré-moldado. Você só arrasta e cola, coloca os nomes, já tem vários modelos iguais, ou você pode criar o seu. Eu sempre crio os meus, mas sempre com base nos que já existem. Eu pego um existente, mudo a cor, mudo um negocinho, a letra, não sei o quê. Então, cara, ajuda muito, faz isso lá. Dá pra você até fazer a capa do livro do Wattpad, ele já tem lá todas as configurações lá também. Então, é muito legal você usar o Canva. Eu vou ver se eu lembro de deixar o link aqui na descrição, tá bom? Mas qualquer coisa é só você procurar no Google Canva e é o primeiro que aparece. É muito legal, muita gente usa. Divulgue os pontos que você sabe que são extremamente atrativos para aquelas pessoas, tá? Eu, por exemplo, divulgar um determinado personagem, determinada característica daquele personagem, por exemplo, o pessoal é louco no Uchiha, vai ter uma Uchiha lá?
Talvez. Não uma Uchiha, mas uma descendente que tenha o Sharingan, não sei o quê. Talvez. Não posso contar quem é ainda, mas vai ter. Então, talvez eu possa usar esses pontos interessantes, porque eu sei que isso atrai, né? Todo mundo gosta do Minato, gosta do Naruto. Então, eu posso divulgar também que vai ter um personagem com os poderes, com as mesmas personalidades dele e tal. E fazer alguns materiais de divulgação. Use o Canva e use a ideia, tipo, como que eu posso divulgar? Talvez botar as cenas de algum determinado. Ah, outra ideia também. No Pixabay, eu também vou ver se eu deixo aqui embaixo. Eu sei que existem outros sites, mas é o que eu mais gosto e mais uso é o Pixabay. E ele tem não só imagens gratuitas, tá? Porque você pode usar sem problema nenhum de direitos autorais, mas também ele tem uma parte de vídeos, que você pode usar vídeos também, trechos. Então você pode fazer uma montagem de vídeos que seja referente à sua cena e acabar colocando isso no seu na sua divulgação, né? Postando no seu perfil, pedindo para seus colegas compartilharem e tal. Sempre, gente, alguma coisa que seja interessante para a pessoa que vai ler. Então, boa sorte na sua divulgação. Eu vou começar a minha a partir da semana que vem. Vocês vão ver vários anúncios aí. Na verdade, você não já começou, né? Porque a gente tem que começar com antecedência. É bom você saber disso. Comece com antecedência a fazer sua divulgação. Porque aí a pessoa vai criar aquela questão da expectativa. Dia tal eu vou publicar minha história. Depois vai soltando vários trechinhos. Vai lembrando que você vai publicar naquele dia. Me acompanha no meu Instagram, cara. @jlbaby. Também tem outros links aqui embaixo com vários conteúdos que podem te ajudar. O e-book, caso você não baixou. O link para o canal no Telegram, que eu dou várias outras dicas lá e recebo dúvidas também. Que mais? Tem o curso, gente, pelo amor de Deus, né? Tem o curso online gratuito de como você estruturar a sua história em 7 passos. O link vai estar aqui embaixo também na Udemy. Aproveita enquanto ele ainda é grátis, tá? Porque uma hora eu vou acabar cobrando por aquele curso, porque é muito bom. O que eu vejo de gente botando comentário de que adorou participar, que gostou, que conseguiu sair, andar com a sua história e tal. Poxa, se tem gente que já gosta dos conteúdos que eu deixei aqui no YouTube, imagina lá que é um curso estruturadinho, um passo a passo, que se você não seguir aquilo, aí eu vou bater em você, e você não tem direito de reclamar que não conseguiu escrever a sua história. Minasan, é isso por hoje, esse é o último episódio de Entre Linhas, a gente volta provavelmente no ano que vem, não mais esse ano. Não pretendo escrever mais nenhuma história nova esse ano, já deu. Mas tem outras no meu planejamento pro ano que vem. E fica de olho para você ouvir, ler, né, ou ver a história Ribon aí nas redes sociais. Beijo grande, que a sua história seja ótima. Siga todos os passos que eu deixei aqui no Entrelinha. Você pode assistir o quanto você quiser. Esses vídeos estão aqui no YouTube mesmo pra te ajudar. Qualquer dúvida, vá lá no canal do Telegram pra você conseguir sanar. Eu faço questionários lá. Ou também tem a lista no WhatsApp. É porque o WhatsApp a gente tá deixando de usar um pouco mais porque não entrega, né? Mas eu respondo se você entrar em contato comigo. É só baixar o e-book e você cai na lista do WhatsApp. Beijo grande e até a próxima.